características das células, que é o tema 2 do nosso livro. E eu quis gravar esse vídeo explicando um pouco. Nós sabemos que o nosso planeta é habitado por várias espécies de seres vivos. Desde seres minúsculos a seres enormes. Seres minúsculos são aqueles que a gente só pode ver pelo microscópio, como as bactérias, a seres enormes como as árvores, por exemplo, que vocês vão estar vendo aí no conteúdo que eu estou enviando com esses vídeos. Pois bem, mas esses seres, tanto os pequenos como os enormes, têm algo em comum, que é a sua constituição, são constituídos de células. Antes mesmo de falar sobre as células e suas características, nós precisamos saber o que é uma célula. Então, a definição atual de célula é a menor unidade funcional de um organismo. Célula é a menor unidade funcional de um organismo. Mas não é porque ela seja a menor unidade funcional de um organismo que ela não seja importante. Ao contrário, ela é muito importante, né, na composição do corpo humano, dos seres vivos, das plantas, dos fungos, das bactérias, das algas. E é isso que nós vamos tentar ver aqui um pouco nesse tema e nesse conteúdo que eu estou enviando para vocês. Pois bem, a definição, a célula, elas são constituídas por unidade estrutural, unicelulares, pluricelulares e unidade funcional. Nós vamos ver agora, vai passar aí na tela de vocês, um exemplo, né, de uma célula e sua, né, formação. A célula é formada por uma membrana plasmática, parede celular, citoplasma, material genético, ribossomos. Veja no exemplo. Nesse exemplo que está aparecendo para vocês, nós temos aí bem dividido a cápsula, que é essa parte exterior, a parte de fora. Logo depois da cápsula, nós temos a membrana plasmática, que a membrana plasmática envolve toda a célula. Por meio dela, a célula realiza a troca de substâncias. Logo depois, nós vemos aí a parede celular, que envolve a membrana plasmática e que nós podemos encontrar principalmente nos fungos, nas bactérias e nas plantas. Logo depois da parede celular, nós podemos notar aí o citoplasma, que ele fica localizado já perto do núcleo e da membrana plasmática. Depois do citoplasma, vocês podem observar aí o DNA. O DNA é o material genético da célula. É transmitido por meio da reprodução. Então, acontece a reprodução e o material genético é, né, reproduzido através da reprodução. Logo depois, eu vou mostrar a vocês aí na tela o exemplo, né, da divisão dos tipos de células. Nós temos dois tipos de células. Temos as células procariontes e as células eucariontes. Qual é a diferença, né, das células procariontes para as células eucariontes? Então, está aparecendo aí na tela de vocês a diferença, certo? Então, está aparecendo do lado direito uma célula maior e do lado esquerdo uma célula menor. Então, essa célula menor são as procariontes. Por quê? Porque ela não é tão bem dividida, bem constituída como as eucariontes. As eucariontes são essa célula maior, que pela imagem vocês podem ver que ela é bem mais dividida e ela tem a presença, né, de organelas, tem a presença de ribossomos. Ela é bem complexa, diferente da célula procarionte, que ela já é uma célula mais simples e que muitos pesquisadores, né, dizem que ela não possui um núcleo. Na verdade, elas não possuem, elas possuem um DNA e nesse DNA estão os nucleóides. Então é como se fosse um núcleo. Já as eucariontes, elas possuem sim um núcleo específico. Então essa é a diferença.